tema para debate. Estamos em simultâneo para a STV e a STV Notícias, significa que estamos a ser vistos no país e também fora do país. Vamos hoje dar prosseguimento então ao assunto que vai marcando a atualidade aqui em Moçambique, o assunto da crise da dívida pública. Tenho comigo duas pessoas que têm muita intervenção na área económica, o professor Roberto Tibana e o Dr. Marcelo Moss. Boa noite aos dois. Obrigado então por estarem aqui. Vamos, na sequência deste assunto então da crise da dívida pública, comecemos por olhar o comunicado do último sábado do FMI, que refere, e passo a citar, as autoridades moçambicanas que reconheceram um montante superior a 1.000 milhões da dívida externa garantida pelo governo, que não havia sido anteriormente comunicado ao FMI. Fim de citação. Muito bem, Marcelo, vou começar por si. O que é que significa esta conclusão face ao pronunciamento inicial do ministro Maliano de que tudo estava lá como e que os doadores, havia alguma confusão por parte dos doadores relativamente à informação? Bem, eu penso que o significado político primeiro desta ida, digamos, do PM a Washington, e esta declaração sobretudo, é que nós vamos entrar para um ciclo de, digamos, cicliar de perda de alguma soberania. Depois de um contexto recente de crescente redução da dependência, que era, aliás, digamos, uma bandeira do anterior governo. Inclusive houve clivagens entre o governo e os doadores nessa perspectiva, em função das expectativas, digamos, de geração de mais receita com a indústria extrativa. Nós estamos, em vez de reduzir a dependência, vamos entrar para um ciclo, digamos, de perda de soberania, porque, digamos, qualquer que seja o acordo com o FMI agora, portanto, vai implicar que este FMI, digamos, tenha um controle sobre a política económica do governo. Este comunicado especificamente, digamos, já dá alguma indicação sobre um dos aspectos em que o FMI vai incidir a sua ação, que é, digamos, uma reforma sobre a forma como as empresas públicas em Moçambique são geridas. Há alguma hipótese de, já que falamos muito sobre a questão da responsabilidade, alguma hipótese de o atual governo não ter tomado conhecimento destas dívidas? Existe alguma hipótese de ele ter sido surpreendido, o próprio governo, com estas dívidas? Eu penso que não, porque, digamos, há todo um processo de transição de pastas, incluindo toda a tecnocracia à volta do governo, é mesmo, portanto, acho eu, e, digamos, quer não, o presidente Nunes, na altura, era ministro da Defesa e, portanto, tinha conhecimento, digamos, pelo menos daquelas dívidas que foram feitas no quadro do reforço, digamos, da capacidade bélica do Estado. Como é que explica, então, que não tenham estas informações sido reveladas tempestivamente ao FMI? Essa pergunta eu também gostava de fazer ao Governo. Muito bem, vamos, Dr. Tibana, obrigado então por estar aqui. O Dr. Tibana acompanhou várias fases da nossa economia, sobretudo a fase em que tivemos os IPICs. Surpreende-o que nós tenhamos esta situação de dívida no estágio em que nos é colocada por exemplo, pelo FMI? Surpreende, de certa maneira, mas também de outra maneira não surpreende. Surpreende no sentido de que é patético o estado de confusão na gestão das finanças públicas. Quando tu tens um ministro das Finanças, que é antigo governador do Banco de Moçambique, que devia saber bem como é que se tratam estes assuntos, não é? E devia saber, em princípio, como o Marcelo estava aí a dizer, ele devia saber de tudo, porque não há absolutamente maneira como o Fundo Monetário Internacional, o tipo de relação que tinha com Moçambique, não pudesse vir a saber disso. Qualquer banco que empresta dinheiro, e este é o caso a partir do acordo que o governo teve com o Fundo Monetário Internacional em dezembro, um acordo que envolve já
em trocas de dinheiro, empréstimo de dinheiro, faz due diligence. E eu não estaria surpreendido que nesse processo de negociação devem ter sido perguntadas às autoridades não sei quantas vezes estava tudo claro, se tinham contado toda a história, porque já havia a história da Amatum, já era conhecida, mas foram de certeza sistematicamente perguntados e a due diligence depois foi provar. E naquele momento, quando ele chega a Washington e declara que há confusão, ele já sabia de tudo, O que eu acho é que, e isso é que é, essa primeira parte é surpreendente, como é que entidades, pessoas, personalidades, dos quais nós temos muito respeito pessoalmente e profissionalmente, né, chegaram a este estado de uma negação de dizer que uma coisa é preta quando a coisa é completamente branca. Não é toda a gente que vê que é branca, ou pelo menos aqueles que têm O que é que explica esta negação, sabido que as contas, mais dia menos dia, não há como esconder as contas? Bem, eu não sei se toda a gente sabia que mais dia menos dia não havia como esconder as contas, mas havia pessoas, não é, que deviam saber e deviam aconselhar aqueles que podiam não saber. Eu não sei se as pessoas que foram envolvidas nisso, portanto, diretamente nesta manobra toda do pedido de crédito, conhecem muito bem como é que funcionam estas instituições, não é? No caso do ministro Malian, disse que foi governador quase 20 anos. Sim, mas ele não participou diretamente neste assunto. Pois. Ele não participou diretamente. Mas conhece os corredores de Washington, ele sabe como é que as coisas funcionam. Há a reunião anual dos governadores do Banco, dos governadores e ministros das Finanças. Quando ele toma posse, o primeiro conselho a dar devia ser: meus amigos, vamos revelar tudo para começarmos limpos. Vai ficar... Bom, mas isto não é responsabilidade dele, eu não estou a tirar a responsabilidade, eu estou a ir por partes, não é? A mesma coisa aconteceria com uma série de outras pessoas que estiveram no governo, que deviam ter dito: meus amigos, vamos parar, e que alguns continuam neste governo, vamos parar e vamos tentar limpar a casa, porque sabemos que não vamos com a casa limpa. E algumas das pessoas que estão neste governo são pessoas que têm muito claro conhecimento do funcionamento do Fundo Monetário Internacional, porque devem relacionar-se com ele. É por isso que eu comecei por citar o caso dele. Portanto, não há razão. É isso que me surpreende. Essa é a parte que me surpreende. A parte que não me surpreende é que, de facto, há uma certa fragilidade na gestão das finanças públicas em Moçambique que a gente não se apercebe no dia a dia, mas para quem estava a acompanhar, a gente estava a ver o desastre a vir. E os relatórios do Fundo Monetário Internacional, com todas as razões que possam ter de dizer que o Fundo Monetário Internacional foi complacente com Moçambique, o conjunto dos relatórios de dezembro, que saíram em janeiro, que fecharam os acordos do empréstimo para dezembro, é um catálogo de coisas assustadoras sobre o estado em que estava a gestão das finanças públicas e o tipo de medidas que o país tinha que implementar para retificar isso. Agora, e é interessante também sabermos que esses documentos não são escritos somente pelo Fundo Monetário Internacional. Ou se o Fundo Monetário Internacional ajuda a fazer os rascunhos, na realidade acabam recebendo a assinatura do governador do Banco de Moçambique e do ministro das Finanças. E digo-te mais, por aquilo que eu sei, como se fazem essas coisas, não é possível estas duas pessoas assinarem esses documentos sem falarem com o Presidente da República e dizerem claramente o que é que está lá. Porque o próprio Fundo Monetário Internacional, pelo conhecimento que eu tenho, e isso não é das atividades profissionais que eu desenvolvi recentemente com o Fundo Monetário Internacional, antes de trabalhar para o Fundo Monetário Internacional, e de facto, quando eu estava a trabalhar agora para o Fundo, não estava diretamente a lidar com estes assuntos, estava a lidar com assistência técnica, mas antes disso eu estive num programa com um país e gerimos este tipo de situação, de dívida, não sei. Portanto, não é possível para quem trabalhou com o fundo, mesmo estando do lado do governo, porque eu estava do lado de um governo nessa altura, não estava como funcionário de fundo, não é possível não ter conhecimento que tu não podes fazer este tipo de brincadeira com o Fundo Monetário Internacional. Porque não é fonte de muito dinheiro, francamente se diga. O Fundo Monetário Internacional não é fonte de muito dinheiro, é fonte de dinheiro para superar a crise, são os bombeiros, mas eles são a fonte da credibilidade de um país que neste momento está, lá. Que abre oportunidade, portanto, para que o país tenha acesso a outras fontes de financiamento. Esse é o grande problema agora. Esse é que é o grande problema. Como é que tu começas a trabalhar para criar a credibilidade que
se ainda tinhas, era por complacência, e aí eu digo por complacência, porque algumas das coisas que se descrevem nesses relatórios já mereciam um tom um pouco mais. Olha, este programa está a falhar depois de menos de 3 meses. É um trimestre de execução do programa que falhou. É um problema extremamente sério, não só para a credibilidade do governo, e isso é que deve ser a preocupação do fundo, eu imagino, é a credibilidade daquela instituição que nunca se desligou de fazer surveillance em Moçambique de uma ou de outra maneira e de escrever as letras de confiança e tal que os doadores precisavam para meter os fundos. Portanto, acho que o FMI se sente atraiçoado pelo o governo moçambicano? O ultraje que eu imagino e que sinto nestes comunicados todos, quer dizer, o ultraje que há lá de pessoas que engajaram-se a tentar ajudar o país, porque eu digo-te uma coisa, o Fundo Monetário Internacional tentou ajudar o país, numa situação em que uma série de coisas foram proteladas, uma série de coisas não estavam a ser executadas, uma série de benchmarks não estavam a ser atingidos, uma série de metas não estavam... Eles sempre deram a possibilidade do país continuar com o programa. E, portanto, não podiam esperar vir a ter uma situação destas. E isso belisca um pouco a credibilidade toda, porque a credibilidade deles também, não toda, mas deles também, eles devem se sentir ofendidos um bocado por causa disso. Marcelo Moço, como é que chegamos a esta situação? Nós vivemos 10 anos de glorificação, na verdade, das pessoas que estavam a gerir este país, e as expressões que ficaram famosas dos filhos mais queridos da nação, enfim, de um conjunto de expressões que endeusavam na prática o gestor. E vários pronunciamentos. Eu repito, o Jornal do País desta última sexta-feira foi buscar pronunciamentos de vários dirigentes desde 2013 até hoje, e há declarações que por si só já são matéria de análise. Tínhamos repetidamente, quer o Ministro da Planificação e Desenvolvimento, quer o Ministro das Finanças, repetidamente a dizerem que a nossa gestão das finanças públicas era uma gestão exemplar e que nós estávamos dentro dos rácios de endividamento, dentro dos padrões, dos rácios que são aceitos internacionalmente, e que as nossas finanças públicas estavam saudáveis. Como é que se explica este dilúvio todo? Eu penso que, em parte, acho que houve aqui uma certa gula por parte das elites políticas em Moçambique, em função daquilo que era, digamos, a expectativa de receitas, digamos, do gás, que se revelou, digamos, fracasso. Uma gula que também foi, digamos, correspondida por uma certa gula de lá fora, de especuladores financeiros lá fora, que sentiram que havia um campo em Moçambique, digamos, para digamos, desenvolver este tipo de operações. Agora, digamos, é preciso também que fique claro que o princípio de defesa da costa, o princípio que levou à criação da Ematum, por exemplo, é um princípio, digamos, positivo. Todo mundo com quem eu falo dessa área, digamos, da economia, reconhece que Moçambique tem um ativo importante, tanto no mar. Agora, como as coisas foram feitas é que foram, digamos, de certa forma, não transparentes. Aliás, o governo, o PM agora, quando esteve em Washington, reconheceu, digamos, o seu pronunciamento em Washington revela que é um reconhecimento de que o governo anterior falhou em relação, digamos, ao respeito das regras orçamentais, ao respeito da dinâmica dos PGI e contrapesos. Portanto, eu penso que, digamos, a gula explica tudo. Sim, eu acho que também há uma resposta um pouco técnica desse assunto, não é? Porque vejam lá, o que nós estamos a falar, de que é que nós estamos a falar aqui? Nós estamos a falar de riscos, não é? De riscos fiscais. Aqui, estamos a falar de garantias, estamos a falar, quando eles dizem, nós em finanças públicas diferenciamos entre o déficit contabilístico que se vê ali, não é? E o déficit
realmente vai acontecer se certas contingências se verificarem. O que acontece é que na gestão das finanças públicas, não é? Em Moçambique, deu-se muita primazia ao cash, ao income statement em cash, sem qualificá-lo, não é? Sem qualificá-lo por todas as contingências que existem. E há muitas mais, das obrigações de várias empresas estatais, essas empresas estatais que existem aí, dos prejuízos, tudo isso, porque depois o Estado tem que entrar. Agora, o que é que distingue esta das outras? É que esta foi incorrida com violação de leis fundamentais. Esta que é a coisa mais grave. Envolvendo órgãos de soberania, envolvendo entidades que têm a responsabilidade de manter a soberania do país. Quer dizer, o Marcelo Moço está a falar de soberania, agora que perdemos a soberania. Nós perdemos a soberania quando fomos para o mercado internacional e comportarmos da maneira como nos comportamos. Como é que um país que está aos 16 bilhões de dólares vai pedir empréstimos de 2 bilhões de dólares num ano? E a gula é uma gula não de indivíduos. Um PIB de cerca de 15, 16 bilhões de dólares, exatamente. Sim. E estamos a pedir emprestado num ano 2 bilhões de dólares. Ok. Hoje, nesta semana, o ministro Mesquita, o ministro de Transportes, está a falar de 11 bilhões de dólares necessários num ano. Ele diz, este ano, eu estou a ler isto, vários sites, eu estou a ler isto, será que estão a citar mal? São 11 bilhões dentro de anos, 3, 4 anos, 11 bilhões de dólares num ano para infraestruturas, para manutenção. Quer dizer, a gente não sabe também se os jornalistas estão a transferir. Mas são números, as pessoas ficaram loucas com os números e parece que os bilhões de dólares ficamos loucas com os números, mas é uma responsabilidade muito grande para o país. Mas não é só uma loucura dos jornalistas, porque ainda vem, não sei se ainda vem, o método de superfície, que está ao nível desses valores. O problema é que as receitas... Será tudo isto sustentável? As receitas do gás, primeiro, as receitas do gás e do petróleo ainda não começaram e não sabemos exatamente quando é que vão começar. Porque o problema aqui, há um aspecto global disto também. Essas empresas todas que estão por aqui operam também no plano internacional ou em outros mercados. Eles manejam um portfólio, os direitos que eles compraram aqui para exploração, não sei o que, são um ativo, faz parte de um portfólio que eles estão a gerir. Onde não rende, eles vão onde rende. Onde tem mais riscos, eles saem e vão para onde... O Egito é um grande competidor agora comparado com Moçambique, por exemplo, no que respeita ao gás. Quem garante que a ENI não vai estar ali do outro lado do Mediterrâneo a espreitar, a dizer, aqui é mais próximo, nós vamos poder vigiar mais rapidamente as nossas operações, os mercados e tudo isso. Qual é a garantia que nós temos que nós daqui a 5 anos aquilo vai estar a fluir? Bom, de um lado. E depois, será que esta geração tem o direito de começar a consumir agora aquilo que há de vir com tanta incerteza no futuro? Desculpa, eu penso que esses anúncios pomposos em relação, digamos, a investimento em infraestruturas são anúncios, temos que, num quadro anterior, portanto, só fazem sentido no anterior contexto em que, digamos, não se conhecia o descalabro atual, porque recordo-me que em dezembro ou janeiro, a Zâmbia teve um acordo com o FMI em que um dos enfoques do FMI para que chegasse ao acordo com a Zâmbia foi que a Zâmbia adiasse um conjunto de investimentos em infraestruturas. Portanto, o anúncio do ministro Mesquita e tantos outros anúncios que envolvem, digamos, somas astronómicas são anúncios que hoje são extemporâneos. Marcelo, o FMI, já que o Dr. Tibana mencionou, em relatórios repetidos alertou nos últimos anos para o perigo de Moçambique enveredar pelos empréstimos comerciais. Nesta altura dos empréstimos, da carteira de empréstimos, nós temos pouco mais de 25% são empréstimos comerciais. Como é que explica? Queria ver, existem teses à volta disto, na ideia de que este enveredamento pelos empréstimos comerciais foi deliberado, porque estes, ao contrário dos concessionários que vêm com empreiteiro, implicam concursos públicos, estes, o credor tem, neste caso o devedor, tem uma margem muito grande de se movimentar e até de desvios de dinheiros, ao contrário do que aconteceria, por exemplo, em créditos concessionários. E que se foi para este caminho
dolosamente no sentido de tirar dinheiro? Sim, o quadro que eu tenho em relação, digamos, à forma como estas empresas foram feitas é que houve sempre um empolamento. Portanto, aonde havia necessidade do investimento de 100 milhões de dólares, foram, digamos contratados de 500. Por exemplo, todo mundo fala em relação à ponte Badactembe, que digamos que tem um custo excessivo. Portanto, há aqui um quadro suspeito de um endividamento doloso em função também de troca de comissões, tanto as comissões para aqui e as comissões para os intermediários, tanto lá fora. Doutor Timano, queria ouvir sobre esta coisa do abuso do crédito comercial para um país que está na expectativa das receitas, como já aqui mencionou, e esta lógica de que estas receitas são uma porta fácil de entrada, portanto, de distribuição de comissões, de acesso a dinheiros. Quando olhamos para as nossas infraestruturas, como dizia o Marcelo, existe uma clara ideia de que está tudo empolado. Falávamos da base logística de Pemba há 2 anos, quando se tratava de concursos, e falava-se em números modestos, 150, 200 milhões. Quando olhamos para o crédito, são 550 milhões. Olhamos para as circulares, os números iniciais apontavam para 150 milhões de dólares, a fatura final são 300. A ponte, quer dizer, os exemplos são inúmeros. Concordo com esta ideia do abuso no crédito comercial para facilitar estes saques? Bem, naturalmente, quer dizer, se tu vais pedir um crédito que tem certas condicionalidades, algumas delas são de transparência, outras são de probidade, do risco fiduciário, no sentido de que o dinheiro tem que ir para aqueles fins para que foi destinado. Portanto, e se tu tens uma certa propensão a realizar algum desvio ou utilizar da maneira como não estava intencionalmente declarado até que havia de ser o fim. Então, se tu tens essa propensão, naturalmente que isso pode te levar a fazer essa escolha, de ir por esses créditos. Agora, mas era preciso ter outros incentivos internos que contrabalançassem isso. E o grande problema é que os incentivos internos para contrabalançar isso não existem. Não é? Um incentivo que as pessoas têm de uma acumulação muito fácil e muito rápida. E, por outro lado, era preciso ter instituições fortes, para exatamente supervisar e controlar isso. Uma Assembleia da República, um Parlamento que realmente tivesse dentes para morder. Mesmo o partido no poder, quer dizer, muito tardiamente o Comitê Central dá instruções ao Governo para prestar declarações ao público, mas esse devia ser o princípio de que tudo tem que ser feito com transparência. A Frelimo devia exigir transparência ao seu Governo. Até porque esta é a bandeira deste Governo. E, quer dizer, não há toda aqui uma série de falhas, desde as próprias organizações políticas, as instituições do Estado, que não estão suficientemente fortes. O próprio Banco Central, que aparentemente... E isso tem história, Moçambique, a gente não vai a essa história, as leis, a maneira como essas pessoas são nomeadas, os incentivos, tudo isso, as pessoas acabam ficando... É um sistema que não permite uma transparência, não permite uma responsabilização e estamos amarrados a isso. Há que encontrar uma saída. O grande problema é que, se não se derem passos muito concretos exatamente para atacar estes problemas, este assunto que nós temos da dívida, e sobretudo o problema das relações que se tem com o Fundo Monetário Internacional, vai levar muito mais tempo do que devia levar. Porque aqui o problema fundamental é reconquistar credibilidade. Não é? Já vamos falar sobre isso. Marcelo, eu queria dizer, falávamos aqui, alguns destes negócios, existe a ideia de que eram para segurança, para a compra de armamento, para proteção costeira, sobretudo para aproveitar a oportunidade face a vários operadores que se esperava que entrassem, a ENI, a Nadarco, com as plataformas que têm, tudo. Ora, uma questão que salta à vista é que quer a ENI, quer a Nadarco ainda não decidiram sobre os seus negócios estruturantes. Não decidiram, portanto, se avançam ou não. E, no entanto, houve um avanço para investimentos ao nível da área de segurança, tendo como pressuposto esses negócios. A base logística de Pemba
ainda não se ergueu uma pedra sequer. Pois. Mas há 550 milhões de dólares que saíram. Pois. Como explicar esta lógica de negócios? E se a ideia de uma sindicância forense internacional faz sentido para a realidade que nós estamos? Eu penso que sim. Eu penso que uma das formas de se recuperar a credibilidade, portanto, de que estamos aqui a falar, é, de facto, o Governo, portanto, abrir-se a esta sindicância. Uma sindicância que, digamos, pode ter um componente de rastreio da dívida para saber onde é que o dinheiro foi colocado. Mas, de facto, é muito estranho que, no caso da base logística de Pemba, tenha havido este crédito quando o parceiro do governo, do Estado, para esta base de Pemba, o italiano Gabriele Volpi, chegou cá com a bandeira de que era o Recassi, que tinha digamos, dinheiro para investir. Portanto, era investimento privado. A qualidade das parcerias públicas e privadas feitas no âmbito da indústria extrativa e o processo decisório também, que foi sempre tardio e sempre tendente a beneficiar interesses, digamos, específicos de elementos das elites, portanto, digamos, contribuem para esse cenário caótico. E eu devo, digamos, aquilo que eu sei de informação é que, no caso da ENI, portanto, a ENI eventualmente faça, digamos, a sua decisão final de investimento este ano, portanto, ou ela mais para o fim, mas a Ana d'Arco, portanto, não tão já. E, portanto, a esperança de um volume de receita, digamos, é enorme, a breve trecho, que podia ser uma almofada para, digamos, o governo ter uma margem de manobra num contexto de austeridade, digamos, é uma esperança, digamos, que está muito longe ainda. Doutor Tomás, também queria ouvir a sua opinião relativamente a isto. Esta questão da qualidade dos investidores, alguns deles com um passado, como muito se escreveu relativamente, por exemplo, ao parceiro que vinha para investir na base logística de Pemba, eram investidores privados. Faz sentido que o Estado tenha de arcar responsabilidade, no caso, tenha de colocar como uma dívida soberana um ônus que é de um privado, for selecionado e supõe na base da sua capacidade financeira de vir investir. Portanto, o Estado sair daquilo para o estrangeiro e buscar um estrangeiro para vir cá investir, para lhe dar garantias para os seus empréstimos. Faz sentido. Bem, como é que se explica? Eu não sei qual é a mecânica, não conheço os detalhes disso, eu não posso dizer, ajuizar para esse caso específico, muito em concreto. Eu teria que ver quais são as propostas que o investidor colocou, quais são as parcerias que o investidor está a ter do lado do governo. Vocês podem ter, mas eu não sei, eu não conheço essa informação. Pelos vistos, a parceria é total, nesse caso. Pois, mas o ponto fundamental é o seguinte: se havia que emitir uma garantia, ou seja, porque o Estado participa lá, ou seja, porque o Estado viu alguma necessidade de incentivar, ou qualquer razão que fosse para a garantia, neste caso específico, ela devia ter ido à sede própria, devia ter sido transparente, o crédito devia ser transparente. Este é que é o assunto fundamental aqui. Independentemente de... Agora, porque nesse processo de ser transparente com isso é que se vai analisar se vale a pena, se estas perguntas que o Jeremias está a colocar, é que se vão analisar, porque o processo é transparente. Pelos órgãos instituídos para analisarem isso. E depois com comunicação ao público de acordo com os canais que existem, tanto de comunicação das operações fiscais do governo, como nos debates públicos da Assembleia e nos ajuizamentos das comissões da Assembleia. O problema fundamental aqui, eu penso que este aqui é o assunto fundamental, é como é que se vai para frente por aqui. Porque estas são falhas de instituições. Há falhas de instituições. Instituições que ou as leis são deficientes, ou existem leis, mas elas não se sentem empoderadas para implementar essas leis, etc. De um lado. Depois, há um abuso de poder. Há um abuso de poder, uma sonegação de informação ao público com direito à informação e não teve essa informação, e esse público é um público que vai arcar com essas responsabilidades, porque, diga-se de uma coisa, esse dinheiro vai ter que ser pago. Esse dinheiro vai ter que ser pago, não haja veleidades aqui. Há uma doutrina que Moçambique poderia declarar uma moratória, dizer que não vai poder pagar isso, as outras pessoas, talvez alguém batesse palmas, a dizer muito bem, por causa desses bancos que se envolveram a fazer esses empréstimos, isso tudo.
Mas há sempre a possibilidade, mesmo que nós dissemos, ok, nós não vamos pagar isso porque também fomos enganados. Bom, foste enganado por quê? Mas pronto, imaginemos que se chega a essa ingenuidade de declarar uma moratória, não sei o quê, etc, etc. O problema é que há de haver sempre alguém que vai ficar com esses papéis. E vai dizer, um dia há de haver um governo responsável que vai ter que começar, porque dívida tem que ser paga ou ser perdoada. Se não é perdoada, tem que ser paga. Você não tem como ver no mercado internacional com dívidas. A Argentina. Agora, conseguiu 15 bilhões de dólares, mais de 15 bilhões de dólares, depois de cerca de 10 anos fora do mercado internacional. Ok? Mas, numa condição. E a Argentina não precisava de 15 bilhões de dólares, provavelmente precisava de menos, mas acabou precisando de 15 bilhões de dólares. Havia uma decisão judicial internacional que obrigava a Argentina. A única maneira de você poder vender isso é pagar aqueles que ficaram com alguns papéis, os tal holdout investors, que ficam sempre e dizem há de haver um governo responsável que vai querer resolver esse problema. E sempre é o taxpayer, é o pagador dos impostos que acaba arcando com essa responsabilidade. Quer dizer, o povo, não é? Aqui na nossa linguagem. Marcelo, tudo isto, e hoje, pronto, como se diz, a verdade é como o azeite sempre veio de cima, é resultado, ao que parece, de uma gestão pouco transparente. Se nós olharmos para o histórico de alguns empreendimentos que mencionei, a Vila Olímpica foi construída sem concurso público, Ponte Catem sem concurso público, Circular sem concurso público. Portanto, é um conjunto de empreendimento, o que desde logo subentende que nos deixamos cair em projetos definidos em função de interesses que não eram propriamente nossos, e que, no entanto, era uma porta para as pessoas virem de uma forma criminosa, virem buscar dinheiro. O que é que explica que nos tenhamos levado por este caminho, sobretudo nos 2 últimos anos de mandato do anterior governo? Não sei. Essa questão é muito complexa. É muito complexa. É muito complexa, mas digamos, aquilo que eu posso dar são elementos para, digamos, para compor ainda mais um cenário dramático, que é, por exemplo, a questão da base logística de Pemba. Nós todos sabemos que a base logística de Pemba não é viável da forma como ela havia sido concebida, porque a Anadarko abandonou a base logística de Pemba em função da presença daquele investidor a quem o Estado dá digamos, da garantias. Tivemos investimentos, digamos, que são um elefante branco, como, por exemplo, o aeroporto da Cala. Portanto, que é dinheiro brasileiro. A Vila Olímpica é dinheiro português. E atenção, qualquer que seja a renegociação dessas dívidas todas no quadro do FMI, não vai só abarcar a dívida da Ematum, por índices. Todos esses empreendimentos, todos esses credores vão querer também, digamos, que os seus créditos sejam reavaliados. O que é que explica? Eu não sei. Explica, digamos, complicado. Há uma tese de que o nosso governo, os nossos governantes, terão caído no lobby especulador dos negociantes de armas no mercado internacional, que tudo arranjam. Até as necessidades das pessoas elas arranjam, ou seja, aquelas armas estão aí, queres um financiador para essas armas, está aí. Como é que olha para esta? De certo modo, um dos argumentos que o governo vai tentar usar para se defender é que, aliás, hoje o general Alberto Chipando fez este pronunciamento na Beira, a dizer que a dívida é soberana, portanto, e o Estado que paga, e eu penso que isto é em função, digamos, de valores que forem empregos, digamos, na compra de armamentos. Portanto, aquilo que me dizem é que o mercado de compra de armas é um mercado especulador, portanto, com muitos intermediários que, digamos, estão à caça de comissões. Muito bem, eu queria atacar outra dimensão. O Governo avançou para a estruturação financeira da dívida da Ematum. É previsível que venha a fazer o mesmo com as outras dívidas que estão aí, então não sabemos. Quando se estrutura
Qual é o impacto para os credores de um governo reestruturar a dívida? O que é que significa para o mercado? Que sinal é que este governo transmite ao mercado quando faz a reestruturação da dívida? Partindo, numa linguagem do dia a dia, seria quando alguém está a reestruturar a dívida, está em dificuldades de pagar, está em default, ao nível das economias, qual é o sinal que isso transmite? Bom, o sinal que estás a pedir para reestruturar ou estás a propor uma reestruturação porque naturalmente tens dificuldade de fazer o serviço da dívida, né? Quer dizer, pode chegar a um ponto em que eu digo, se eu tiver que pagar tudo vou deixar de comer, então se eu deixar de comer eu vou morrer e não vou te pagar. Então, tem que me ajudar a aliviar um pouco para eu continuar a trabalhar e poder resolver esse problema. Mas é naturalmente um sinal de que você não está capaz de pagar. Você está a pedir está a propor a reestruturação e até pode ser uma reestruturação forçada. Olha, se a gente não faz, vocês perdem, porque eu não vou poder fazer nada. Quer dizer, o país fecha. Não fecha literalmente assim, mas deixa de ser funcional no sentido capaz de gerar rendimento para pagar a dívida. Que consequências isto tem para um mercado que tem outros credores, outros potenciais credores, porque o país, mais dia menos dia, quer ir buscar dinheiro sempre? Naturalmente, vai ser difícil. E vai... Bom, há duas coisas, né? Há duas coisas que acontecem com os mercados. O mercado pode te fechar completamente, não te emprestar nada. Mas a outra hipótese é emprestar-te com prémios de risco, né? Com diferenciais para cobrir o risco bastante altos. Né? Mas há um limite, não é? ao qual o diferencial, portanto, para pagar o risco, pode ir. Né? Não pode ser infinito. Né? Eu conheço um país que ficou completamente fechado do mercado, não pode, até do mercado interno. Bancos, como os nossos bancos são sempre bancos internacionais, fecharam completamente, não emprestaram dinheiro. Portanto, isso pode acontecer, né? Este problema é muito complexo, porque não são somas muito pequenas, e está claro, o último relatório do Fundo Monetário Internacional, esse que eu me estava a referir, esse de 15 que é público, de 15 de janeiro, que fechou 2015 para fechar esse programa, dizia muito claramente: qualquer movimento no sentido de aumentar a dívida de Moçambique, neste momento, vai levar à insustentabilidade. Não há dúvidas, neste momento, que 2 bilhões é uma soma suficientemente elevada para ter levado Moçambique a essa margem de insustentabilidade da dívida. Vai ter que reestruturar, vai ter que encontrar uma saída. E aí a complexidade. Como é que tu vais reestruturar depois de ter reestruturado no mês passado? Quer dizer, este assunto não é um assunto que se vai levar, a solução dele vai ser de 2, 3 meses. 2, 3 meses podem estar a arrumar os números, refazer os cálculos e tudo isso. Mas como é que tu foste no mês passado reestruturar, depois vais este mês reestruturar? Mas também se não faz isso, qual vai ser? Eu não sei qual vai ser a saída. Isto é uma coisa muito complicada. Doutor Tebão, existe uma fama dos técnicos do FMI, são os verdadeiros carrascos quando entram por um país adentro para vasculharem as suas contas, enfim. Vimos neste encontro entre o Primeiro-Ministro e a Diretora-Geral do FMI muita cordialidade e alguns dos comunicados do FMI são de uma instituição que mostra abertura, mostra esta cordialidade do ponto de vista de ação concreta, quando já entram para olhar para as contas, para analisar exaustivamente. Como é que eles acham? O que é que nós devemos esperar deles? A mesma cordialidade, a mesma simpatia? Bem, são diplomatas, são funcionários civis internacionais, são diplomatas e vão transmitir tudo numa linguagem diplomática e muito polida e tudo isso. Mas eu não tenho dúvidas que, quando se fecham as portas, as coisas são ditas pelos seus próprios nomes. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Porque, como eu disse... Bom, primeiro, Moçambique é um país membro, né? E tem direitos no Fundo Monetário Internacional. Portanto, tem direito de ser ajudado, né, a resolver os seus problemas. Mesmo este que nós criamos de uma maneira que se diz, e eu digo, é irresponsável, não é? Mas somos membros, não é? Eles não nos vão abandonar. Só que há de haver condições, e vão ser condições extremamente rígidas. Eu não imagino que tipo de programa que vai ser este. Que vai vir, que há de vir, se vier algum. Para quanto tempo? Vamos entrar num programa de estabilização? Não faço a mínima ideia. Há um outro tipo de programa, que é um programa mais exigente do ponto de vista de execução, e que não traz dinheiro nenhum.
praticamente. Mas é um programa que você tem que ganhar credibilidade, você tem que implementar medidas só para ganhar credibilidade. O único benefício é que você vai mostrar dentro desse programa que eu sou capaz de cumprir com as minhas promessas. Imagina que a gente vai para esse programa, vão ser mais uns 6 meses, ou uns 9 meses, ou uns 12 meses, provavelmente num tipo de programa desse. Enquanto isso, o mundo está à espera para ver se realmente nós vamos cumprir aquela palavra ou não. Só depois disso é que anda. Imagina lá que nós vamos para um programa, eu geria um programa desse já, não como funcionário do fundo, porque eu não fui funcionário do fundo, fui contratado do fundo, também estava a fazer assistência técnica, mas como eu disse, estava do lado do governo. Eu estive do lado deles. Já, não com este governo, mas com outros governos. Outros governos. Marcelo, que caminhos é que se nos colocam? O FMI, quando chega com os condicionalismos que o Dr. Tibano estava aqui a mencionar. Temos, nesta altura, opções do ponto de vista de escolha. O Dr. Tibano mencionava aqui que é um país que se fechou e tudo isso. Não custa ver qual é esse país. O nosso vizinho Zimbábue, claramente, é que se estava a referir. Eu não disse o país, nem vou dizer. Pois, foi uma escolha feita no sentido de fechar as portas, não queremos ajuda, vamos nos virar com os custos que tem. Temos possibilidade de seguir isso. Já ouvimos vários pronunciamentos, percebemos o que há por detrás de vários desses pronunciamentos, aligerando um pouco aquilo que é a dimensão deste problema, na lógica de que se eles não querem dar dinheiro, eles podem ir embora, que nós nos viramos da nossa maneira. Existe essa possibilidade? Que custos é que tem? Eu penso que existiria no caso de a China estiver também em condições, digamos, favoráveis para investir cá dentro em África. Aquilo que eu sei é que a China também está numa fase, digamos, de crise e há bem pouco tempo tinha a intenção de formar um banco de investimento em África, digamos, aqui na região, mas abandonou isso. Não vejo caminhos outros que não, digamos, esta relação com o FMI. E é uma relação que, obviamente, tanto vai trazer espinhos terríveis ao dia-a-dia dos moçambicanos em termos de austeridade. Portanto, o que concretamente vai constar lá do programa, não sei, mas digamos, qualquer solução que, digamos, de recredibilização do nosso Estado passaria também, por exemplo, por medidas muito concretas em relação ao combate ao despotismo. Portanto, a Zâmbia, por exemplo, o Sr. Edgar Lungu anunciou um programa concreto contra o despotismo. Cá em Moçambique temos um discurso muito fluido, muito, digamos, sem consequência, digamos, em termos de ação. E, portanto, eu penso que cá dentro o Governo poderia dar passos importantíssimos, por exemplo, em relação à explicação da dívida moçambicanos. Portanto, até hoje, nós em Moçambique não sabemos o que aconteceu. O BM esteve em Washington, falou para fora, mas cá dentro, depois do que se fez em relação, digamos, à omissão da Assembleia da República, eu acho que já devia, digamos, ter havido alguém do governo a vir a público explicar o que aconteceu. Portanto, este tipo de passos são importantes para se começarem a dar sinais, digamos, animadores. A terceira sessão ordinária da Assembleia da República da União, a partir do dia 26 de junho, portanto, cabe, do ponto de vista estatutário, à Comissão Permanente da Assembleia da República decidir se espera por essa data da sessão ordinária para chamar o Governo ou convoca extraordinariamente o Governo. A sensibilidade da Assembleia também vai mostrar aos moçambicanos, dependerá deste tipo de decisão que vai tomar, se deixa andar o assunto até dia 26 ou se convoca extraordinariamente o Governo. Eu não sei se este caso até não seria motivo para um discurso do chefe de Estado em termos de Estado da nação. Doutor Tibano, antes de irmos para o intervalo, falámos aqui, entrando o FMI aqui, já nos deu um cheirinho neste comunicado de sábado, em que já fala da gestão das empresas públicas. Ora, nem mais
uma das áreas mais problemáticas na gestão empresarial do Estado é das empresas públicas. Praticamente todo o setor empresarial do Estado está quase numa mini-falência, se não é mesmo total. A MCL diz que tem necessidade de 500 milhões de investimentos, a TDM fala de milhares de investimento, a LM está num déficit, agora depara-se com um problema de combustível até para gerir. Ou seja, a generalidade das empresas, mesmo aquelas que eram as mais lucrativas, estão em problema à espera do Estado para injetar dinheiro. Num quadro em que temos o FMI, que já vai avisando que consequências é que isto pode ter para os moçambicanos. Já sabemos que a economia agora está a dar subsídio ao pão, está a dar subsídio ao combustível, está a dar subsídio a um conjunto de áreas que vão nos dando preços artificiais face à realidade daquilo que poderíamos pagar. O que é que o cidadão, além, vai ter como preço? Porque todos nós, quando falamos de pagar esta dívida, pensamos que vamos tirar do bolso e tudo mais aquilo. Mas há várias formas de pagar, mas delas é nos doer, a valer na nossa qualidade de vida. O que é que não tiver vai acontecer? É difícil prever, em termos de facto de números, não é? Eu neste momento estou a tentar bater nas minhas folhas de cálculo, mas temos que esperar mais. O governo e o fundo devem estar a reconciliar os números, porque as estatísticas publicadas também não... O Banco de Moçambique, se tu vais ver as planilhas da dívida, terminam em 2007, 2011, eu não sei onde é que são publicadas as estatísticas da dívida, a gente está à procura para conciliadas e ver mesmo como é que isto aconteceu. Portanto, em termos de números, eu não sei qual... Agora, que vamos pagar... E vamos pagar dessa maneira, vamos pagar com os nossos impostos, mas também vamos pagar com o sofrimento que pode advir desemprego. Porque neste tipo de situações a economia vai para baixo. Está a desacelerar e, como dizem os meus outros colegas, é uma economia dependente de financiamento externo, de poupança externa. Então, se nós já comprometemos uma parte da maneira como essa poupança externa nos entra, tanto os credores públicos, benefatores públicos, os doadores, portanto, estão irritadíssimos conosco, absolutamente irritados. Porque, olha, significa que eles têm que pôr o dinheiro no orçamento do Estado para ir pagar caloteiros, não é? Quer dizer, pagar um conluio entre caloteiros e outras pessoas, não pode ser. E aí, porque eu estou a usar esses termos porque realmente é essa linguagem que começa a circular aí. Nós estamos a ficar num estado de caloteiros, nós pedimos empréstimos sabendo que não vamos pagar e não sei o que é esse tipo de coisa. O relatório do Fundo Monetário Internacional que eu estava a referir, no que respeita, por exemplo, ao serviço da dívida, já mencionava um facto. E o ministro Maliano devia saber muito bem disso para não ter dito aquilo que ele disse, que toda a gente sabe que tudo aquilo que nós devemos pagamos. Mas já há problemas de atrasados em Moçambique, não é? Há dívida que não está a ser paga. Esse é um problema de gestão, às vezes. Há dívida que não foi paga, esqueceram-se. Foram pedir emprestado dinheiro, mas havia dívida que não estavam a pagar. E foram perdoados pelo Fundo Monetário Internacional. O Fundo não levantou o problema, entendeu? Com um problema técnico, registro, falta de reconciliação e deixar. Mas como é que tu deixas de fazer a gestão da dívida que tens para ir pedir mais? Há múltiplos daquilo que tens e tu nem te consegues lembrar e saber quando é que tens de pagar uma certa dívida até ficarem atrasado, em regime de atrasado, que é um regime que não é permitido nas relações internacionais você ter atrasados, como nas relações domésticas. Relação obrigacional. Sim. Portanto, nós vamos pagar, e vamos pagar com este esfriamento dos investidores, vamos pagar com este esfriamento do crescimento, o investimento estrangeiro é um motor e vai diminuir, vamos pagar com isso, desemprego, criminalidade, tudo isso vai acontecer. Mas, Almoço, a classe média é aquela que a partida também vai ser profundamente afetada. Se isto persistir por vários anos, temos 2018 aí, pode também ter repercussões de ordem política. Sim, tem implicações e acho que, digamos, o potencial de perturbação social é enorme. Podemos saber que o potencial, digamos, de implicações políticas também para o partido no poder é enorme. Depende da forma como este partido gerir, digamos, a situação. Portanto, em 2018, exemplo, em 2018 vamos ter eleições autárquicas. Num cenário de perda de empregos, um cenário generalizado de perda de empregos, nos meios urbanos, sobretudo, de concentração de gente, a criminalidade que vai aumentar, descontentamento vai aumentar, isto pode ter um preço muito grande. Sim, porque a pressão
digamos, que o Estado tem para, digamos, cobrar receita, por exemplo, portanto, neste momento já é enorme. Portanto, tens a autoridade tributária a cobrar impostos por antecipação, tens um aperto fiscal enorme às empresas, que digamos que terá, obviamente, que implicações em termos da sua capacidade de reinvestir na economia. Então, eu vejo um cenário, digamos, e aliás, estamos a falar da crise da dívida e esquecemos que temos um país em guerra ainda, e, portanto sem que se resolva este conflito que temos, tanto armado, fica muito difícil antever um cenário, digamos, fica complicado depois. Muito bem, eu queria vos convidar para um breve intervalo. Voltaremos então à segunda parte, dando oportunidade aos nossos telespectadores para colocarem perguntas, julgarem pertinentes aqui aos nossos convidados acerca deste tema que está relacionado então com a dívida pública, como já deu para perceber. Voltamos num instante, não sai daí. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Muito bem, já estamos na segunda parte deste Linha Aberta. Já temos a nossa linha telefónica a partir da qual pode interagir connosco, mas também já sabe, aqueles que são telespectadores assíduos do nosso programa, temos 2 linhas de e-mail através das quais podem interagir connosco. Portanto, aí é uma delas, linha aberta, @soic.co.mz, mas também temos redação, com 2 Cs, sem cedilha, cá está, redação @soic.co.mz. Coloque as suas opiniões à volta deste tema, como sabe, tem estado a marcar toda a atualidade. Tem já a indicação do Sr. Fernando Gil, escreveu um e-mail, diz como é que os mesmos que violaram a lei e não cumpriram com os preceitos da Constituição irão pedir comissões de inquérito. Porque é que o chefe de governo, o presidente Filipe Nunes, ao voltar da Europa, ainda não disse nada ao seu patrão? Bom, tem a indicação do Sr. Rogério, tem a linha, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Sr. Rogério. Como estão? Sim. Tudo. Sr. Rogério, peço para nos ouvir pelo telefone e afine o seu televisor, por favor. Ok, obrigado. Primeiro, saudar o painel. Exato. Peço-lhe que seja muito objetivo, só estamos com uma linha, Sr. Rogério. Bom, eu acho que o fundamental aqui é que você criar muito alarido. O mais importante, tendo em conta que as pessoas que contraíram essa dívida são pessoas identificáveis, é só ir confiscar os bens dessas individualidades e sairmos desse marasmo. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rogério, pela sua participação. Tenho aqui um e-mail do Sr. Manuel Maria Rachid, diz que é hora de ter uma linha aberta especial e mais abrangente. O povo precisa de aulas sobre o endividamento. Bom, este foi o e-mail do Sr. Manuel Rachid. Tem o Sr. Vítor Novunga. Será que esses parejos criminais, falta de desfecho dos processos, não está associada à fraca autonomia e independência do nosso sistema de justiça? Portanto, penso que estará muito relacionado com a questão da responsabilização. O Sr. Ayuba Oliveira diz que o atual Presidente da República era Ministro da Defesa no período em que os empréstimos foram feitos e a maior parte do valor foi para a compra de armamento que está atualmente a ser usado para matar outros moçambicanos. Daí que o Sr. Nussi foi passado do anonimato à presidência. Penso que não está muito claro o que está a dizer. O Sr. Yamade diz que é uma pouca vergonha que está a acontecer. Na Assembleia da República o que prevalece
é sempre a ditadura do voto da Frelimo. Um transportador na condição de anonimato diz, Sr. Matsimbi, moçambicanos, acordemos, este governo é absolutista e monopolista. Se essa dívida fosse para produzir pão, arroz, promover emprego, seria bem-vinda. Bom, tem indicação do senhor Alberto. Boa noite, Sr. Alberto. Sim, eu em primeiro lugar quero dizer que sou o Sr. Alberto Machaia. Sim. Sim, eu quero dizer que as pessoas estão identificadas, que é o Sr. Gebuza, o Sr. Xangue, o Sr. Presidente da República, que é o Sr. Nhusi, que declarou a compra de arma para matar o presidente Afonso Macaco Marcelo da Jacama. Essas pessoas devem ser responsabilizadas e entrar na cadeia. E muito obrigado. Bom, muito obrigado, Sr. Alberto. É preciso lembrar que há presunção da inocência. Percebe-se às vezes esta nossa fúria, porque é um assunto de soberania que nos afeta a todos nós, mas não nos devemos esquecer que todos são inocentes até que haja uma sentença transitada em julgado. Muito bem, o Sr. Augusto Mata diz que teremos todos os moçambicanos de granjear a nacionalidade espanhola para que vejamos a Procuradoria a encapoeirar alguns patos. Bom, esta é uma metáfora que algumas pessoas devem perceber certamente. Senhor José, que nos fala a partir de Tete, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Eu sou diretor federativo da pública. Sim. Faça favor. Sim. Isso seria a dívida pública, se não houvesse culpado. Se já tem seus autores conhecidos, não deve ser dívida pública soberana, deve ser dívida dessas pessoas. Exato, é tudo. Sim. Muito obrigado pela sua participação. Vou espreitar aqui alguns e-mails. O Sr. Hassan Samtimbano diz como é que o PR e o PM correm para explicar o endividamento do país no exterior e é o seu próprio patrão, que é o povo. Até então não foi explicado dos contornos da dívida. É o momento da PGR agir. O Sr. Aurélio Ombela diz boa noite. Aqui é Aurélio Ombela. O país está mal. O antigo presidente é um dos mais ricos de África, porque por que é que não tira uma parte para pagar a dívida? Bom, o Sr. Félix está em linha, a partir da Matola, boa noite. Eu sou Félix. Sim, faz a voz, Sr. Félix. Eu gostaria de saber, perguntar aos jornalistas, se o dinheiro que dizem que foi emprestado à dívida pública ainda existir nos cofres ou ainda existir no Estado, se for recuperado, se as pessoas que fizeram o empréstimo forem a devolver o valor para o Estado, é possível voltarmos a repor o valor na nossa dívida e continuamos a viver do jeito como a gente pretende viver ou estamos a viver? Muito obrigado. Muito obrigado pela questão, Sr. Félix. Penso que é uma questão importante. Já mencionamos aqui alguns dos projetos para os quais supostamente estes empréstimos foram, ainda nem sequer foram erguidos. Falávamos aqui da base logística de Pemba, onde não há um único tijolo colocado. Esse dinheiro tem que estar em algum lugar. É uma boa pergunta essa, que de facto me interessa encontrar respostas. Deixe-me ler. Sr. Jack, tem Nhambanta em linha, boa noite. Boa noite. Sim, faz a voz, Sr. Jack. Sim. A respeito dessas dívidas públicas, nós temos uma situação aqui em que o governo está a dever, o país está a dever, nós devemos pagar, mas cá entre nós, internamente, há responsáveis. Então, eu era da sugestão que pagasse a dívida lá externamente, como a gente sabe, mas que cá internamente se responsabilizassem os culpados ou os mentores desse ato. Direito de regresso, portanto. Muito bem, muito obrigado, Sr. Jack, pela colocação, já está claro. Vou lendo alguns e-mails enquanto aguardamos por algumas mensagens, pelas chamadas. Boa noite, eles falam na condição do anonimato. Boa noite, Jeremias. Com o surgimento das dívidas não declaradas, o governo está a dar um sinal claro de que anda a enganar o povo. Agora fica mais claro que existem empresas criadas
são alimentadas com dinheiro drenado dos cofres do Estado. Garanto que ninguém será responsabilizado por todos comem da mesma mesa à hora do almoço. Penso que é um pouco isto que está a dizer-nos este telespectador. Senhor Eliseu diz, mestre Jeremias, o povo apenas quer saber até quando o presidente nos dá como data limite para vermos o dinheiro devolvido e ver os culpados presos, senão o presidente pode ser implicado por cumplicidade. Senhor Tílio Muzaman diz, boa noite, Jeremias, eu gostaria de perceber a frase que o presidente da República citou ontem ao dizer que existem aqueles que estão contra o nosso desenvolvimento. Ora, quem são esses? Bom, vou a outras pessoas que nos falam na condição do anonimato. Boa noite. Boa noite. Sensei, boa noite, faça favor. Estou em linha? Sensei, boa noite, faça favor. Boa noite. Sensei? Esse tema que estão responsabilizando as pessoas estranhas. Sensei? Alô? Estamos a ouvir, pode colocar a sua opinião, por favor. Desculpe? Pode colocar a sua opinião, estamos a ouvi-lo. A opinião que eu tenho é responsabilizar as pessoas que têm, que de fato estão... Alô? Bom, os telespectadores estão com dificuldades de nos ouvir, mas penso que ficou essencial da ideia. Quero que se responsabilize algumas das pessoas que estão por trás disto. Continua a haver alguns e-mails. O senhor Alfredo Tembe diz que está claro que houve a dívida. Agora a questão é o que foi feito com esse valor, de forma que possamos avaliar a sua utilidade. Bom, tem a indicação do senhor Júlio, falamos a partir da Beira. Boa noite. Boa noite. Sensei, faz o favor. Sim, mas é o seguinte. Eu penso que, em primeiro lugar, é preciso ver aquilo que está constitucionalmente consagrado. O Presidente da República não tem competência para conceder aquele tipo de empréstimo, ou pelo menos para aceitar, para avalizar aquele tipo de empréstimo. Significa que existe uma ilegalidade muito grave. Neste momento, é estranho que a Procuradoria ainda não se tenha pronunciado sobre esse assunto. É estranho. Em condições normais, a Procuradoria-Geral da República, na pessoa da senhora ou da doutora Beatriz Buxeu, já devia ter se pronunciado sobre este tema e não o fez até agora, por um lado. Por outro lado, várias foram as vezes em que o Presidente da República, o anterior governo neste caso, apareceu em público a dizer que havia estabilidade da dívida. Foram vários avisos a nível internacional e a nível nacional de que estávamos acima daquilo que é permitido, daquilo que é aceitável. Ou seja, já estávamos a extrapolar 45%. Neste momento estamos com perto de 76% do PIB. Isto é horrível. Se os moçambicanos ainda não perceberam a gravidade deste assunto, não têm ainda ideia da gravidade deste assunto, isto é grave, isto é perigoso para uma nação. O problema não é devolver o dinheiro, o problema é a responsabilização. E o Parlamento deve fazer alguma coisa. A Procuradoria-Geral da República deve fazer alguma coisa. O nosso Parlamento, neste momento, pauta apenas por dizer que, olha, vamos abrir um processo de inquérito. Não é um processo de inquérito. É preciso que haja um relatório do anterior governo. Deve-se dar prazo. O anterior governo deve ter prazo para apresentar o relatório. O relatório exaustivo. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Júlio. Penso que ficou o essencial da sua questão. O facto de interesse é que o dinheiro seja devolvido. A responsabilidade civil pode ocorrer em simultâneo com a responsabilidade penal. Portanto, não há aqui nenhuma contradição relativamente a isto. A senhora Gitandra Valói diz que dívida pública sobre um salário deficiente. Até que ponto o governo de Moçambique melhora a condição de vida do moçambicano? E qual é o significado da imposição da dívida pública? Tem a indicação do senhor António de Maputo, em linha. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Como está? Boa noite. Tudo bem, senhor António? Sim, na minha opinião, isso aqui trata-se de uma burla.
Isso aqui traz uma burla, isso aqui tem que haver uma responsabilização dos autores dessa dívida. Porque não faz sentido nem o Parlamento sem saber sobre a dívida, nem as próprias instituições internacionais como esse FMI não sabia da dívida, nem o próprio povo moçambicano não sabe da dívida. Essa coisa que foi para base logística de Pemba, que nem um bloco lá existe. Isso aqui é uma burla, é uma farsa. É uma farsa. Muito bem. Protege que abusa, porque a Frelimo quer que pronto, todo mundo tem que abusa. Muito bem. Bom, perdemos o Sr. António, mas para todos os efeitos penso que captámos a ideia essencial. Vou lendo aqui alguns e-mails. O Sr. Carlos Milagre Fumo diz que a solução é prender os mentores da dívida. Pois o e-mail aqui está na condição do anonimato. Boa noite a todos. A dívida, nesse caso, foi feita ainda na presidência do Sr. Guebuza. Melhor seria levar a todos que, direto ou indiretamente, estão ligados a isso, a sua responsabilidade da investigação. Bom, algumas coisas vamos lendo como elas estão escritas, portanto, nem sempre escritas corretamente. Temos um televisor na condição do anonimato que nos fala a partir de Maputo. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, por favor. Sim, olha, nós estamos mal, Jeremias. Estamos mal, o nosso país anda mal. Eu acompanhei uma entrevista do general Spanding. Ele disse que pronto, nós assumimos, o povo vai pagar e tal. E por último ele disse ao jornalista ali que ele já pronto, ele dizia que Bom, perdemos este telespectador. Bom, alguns e-mails. O senhor Miguel de Sotório diz que este governo só está para roubar ao povo que se devolva o dinheiro, porque todo o povo sabe que o antigo PR sabe onde está o dinheiro que paga. Bom, formulação da frase. Senhor Hélio Ombela diz boa noite. Enquanto a Frelimo for Frelimo, o país sempre será assim. Senhor Nelson Teixeira, bom, diz, pelo que percebo, este dinheiro vai ser explicado através das desculpas do Project Finance de que tanto se fala. Bom, Sr. Dionísio, fala-nos a partir da Matola. Boa noite, Sr. Dionísio. Sim, boa noite. Sr. por favor. Primeiro, cumprimentar o painel. Obrigado. Em seguida, dizer o seguinte, que a dívida de uma pessoa não pode incluir a toda a gente. Nesse caso, o próprio motor da dívida tem que pagar, não afetar ao povo moçambicano. Por isso, podemos dizer que Guebuza conhece outras pessoas que podem seguir com essa dívida e pagar. Ou se não vai preso, paga a dívida, não incluindo a população. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou ler aqui algumas mensagens. O Sr. Elton diz que o general Alberto Spande disse hoje que a dívida é do Estado, sem mais nem menos. Será mesmo que a dívida criada por privados pode reverter ao Estado? Querem nos enterrar vivos esses senhores, que haja responsabilização. Senhora Amaral, F. Amaral, boa noite, Sr. Jeremias. Se o governo contraiu dívida voltada sem o conhecimento do Parlamento, então enganou o próprio povo, pois o Parlamento representa o povo. Reginaldo Bila, a STV já está fazendo o seu papel principal. Cabe também às entidades competentes explicar claramente qual é a situação real que será vivida nos próximos dias, principalmente pelo pacato cidadão. Eventualmente com isso se possa evitar manifestações. Penso que é isso. Tem um transporte na condição do anonimato, fala-nos a partir de Inhambane. Boa noite. Boa noite. Sensei, por favor. Sim, não tenho muito a dizer, mas só queria fazer uma pergunta ao Sr. Jeremias, por exemplo. Sim, o senhor aceitaria pagar a dívida de uma outra pessoa? É evidente. Eu acho que isso é uma palhaçada. Isso é para se alguém provocou a dívida, que pague por si, caso não, nós não vamos ter que responsabilizar pela dívida de uma outra pessoa, não é? Porque nós não sabemos, nem temos a certeza do que isso serviu. Esse dinheiro foi para fundo próprio, para... Então, nenhuma população assinou declarando que conhecia a dívida. Então, não há razões de o público estar
endividado só por causa de 2 ou 3 pessoas, mas isso é. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Tem um e-mail aqui, Sr. Belden, a chave diz: a maior responsabilidade disto tudo é também do povo, no qual eu me incluo. Nas eleições, o povo tem o poder de não reeleger o mesmo bando, bom, a expressão é muito forte, mas cai na conversa dessas mesmas pessoas. Precisamos de um impeachment à moda moçambicana. Bom, tenho indicação de um telespectador em linha a partir de Tete. Vai ser o nosso penúltimo telespectador. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como está? Sim, tudo bem deste lado. Tirando a gripe que nos chateia, mas cá estamos. Postos do ofício. Okay. Eu queria dizer que seja aqui em Moçambique, nós deveríamos adotar a política desse Brasil e Estados Unidos, que o Parlamento tem que monitorar e controlar praticamente tudo. Muito bem, muito obrigado pela... Penso que ficou... A diferença é que somos um regime presidencialista, que só o presidente pode dissolver o Parlamento. O Parlamento já não tem essa mesma força. Mensagem do Sr. Mário Sidoni: a dívida pode ter sido criada para uma justa razão. Armar um país é extremamente importante. Os contornos da dívida são questionáveis. Quem teve luvas e quanto? Os nossos servidores públicos auto-intitulam-se de donos do país e esquecem que é o verdadeiro. Tem indicação do Sr. Jorge, que nos fala a partir da África do Sul. Boa noite, Sr. Jorge. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Sr. Jorge. Está a ver-nos pela STV Notícias, não é? Boa noite. Sim, tudo bem. Sobre essa dívida, eu acho que para se pagar a dívida, é preciso ver a pessoa que comentou a dívida, ele pode pagar. Aqui na África do Sul, quando um ministro indica, entra no tribunal, deve qualquer coisa que eu tenho, pronto, venha ao leilão. Por que não se faz isso aqui? É preciso, a pessoa que comentou a dívida, ir ao tribunal, então pronto, ele vem que ele tem. É reservado tudo, vender ao leilão, para se pagar a dívida. É que a gente sabe que na África do Sul. Muito obrigado, Sr. Jorge, que nos falou a partir da África do Sul. Foi o nosso último telespectador, Sr. Jorge. Bom, gostaríamos de atender mais gente, mas sabemos que é difícil. O Sr. Jorge mostra então este caráter transnacional dos nossos programas e deste canal em particular. Estamos a ser vistos em Moçambique, como eu disse, mas também na África do Sul, em Angola, em Portugal, na Namíbia, em vários países então de moçambicanos e de outras nacionalidades nos têm acompanhado. Muito bem, tinha ainda aqui mais alguns e-mails, posso ler mais 3 ou 4. Sr. Ismael, saudações. A situação real do momento é que o governo do país deu a cara, reconhece a existência efetiva das dívidas. Há necessidade infalível de se dar a cara para explicar as razões que justificaram a contração dessas dívidas. O Sr. Eliseu Jai, como disse o Sr. Jeremias, penso que o FMI é também um traidor. Como foi possível os senhores do anterior governo, como é que foi possível os senhores do anterior governo driblar um grupo de gente tão qualificada como o FMI? O Sacafo Amado diz que gostava de saber como pode ser cobrado esse valor às pessoas que o fizeram. Sabe-se que a Procuradoria da República é inoperante. Ela está para servir o partido no poder e os seus, enquanto na Assembleia da República, a bancada da Frelimo torna inoperante também. Sr. Hassan Timbanes, boa noite, Jeremias. Este é o momento em que é testado o nosso Estado de Direito Democrático, em que os órgãos da Justiça devem prontamente agir. O patrão é o povo e é esta hora do Presidente mostrar, então, que o patrão é, de facto, o seu povo. Muito bem, tentei aqui cobrir alguns e-mails que os nossos televisores nos enviando, não sempre é fácil, porque num momento podem cair 30, 40 e-mails, como vemos, recebo aqui um e-mail, boa noite, bom, isto é de representante do MDM, depositamos na Assembleia há uma semana um projeto de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para verificar os atos, a legalidade, os contornos da dívida, a auditoria externa e responsabilização. Porque mais do que o governo explicar, deve haver um inquérito. Portanto, isto é, depois anexa aqui a carta enviada
a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, que é do MDM, diz o assunto: criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a dívida pública de Moçambique. Um documento de 2 páginas que tem aqui a fundamentação, depois uma resolução atinente foi também anexada aqui. Bem, começo precisamente por este ponto do MDM. Isto é uma batata quente que se coloca à bancada da Frelimo depois de ter aprovado a ida do governo. Se voltar a aprovar uma proposta desta natureza, já está com uma má fama, fica ainda pior do ponto de vista do posicionamento político. Acha que a bancada da Frelimo aprova a criação de uma comissão de inquérito nestes termos? Bem, eu não sei o que é que, digamos, está a ser conjecturado, mas o sinal que o Comitê Central emitiu para a bancada foi muito forte. Portanto, o partido Frelimo finalmente percebeu que a Assembleia da República é um espaço por excelência de prestação de contas, e eu penso que a bancada está orientada para viabilizar esse tipo de comissões. Então, é de esperar que então seja, porque pronto, para passar este projeto depende apenas da vontade da Frelimo, basta dizer sim. Portanto, sim. Aquilo que eu suspeito é que a Frelimo quer que seja ela própria, digamos, a assustar isso. Mas, enquanto ela leva tempo, os outros tomam a iniciativa, como é o caso do evento, do caso, como é este caso, Doutor Tibano, aqui várias colocações. O povo quer sangue, quer responsabilidade, quer que aqueles que se beneficiaram disto sejam julgados. Acredita, pelo histórico daquilo que nós conhecemos da nossa realidade, que isto possa acontecer? Se não acontecer, que tipo de consequências acha que podemos ter como país? Eu vou começar por onde começou. Eu espero que o povo não queira sangue. Hein? Eu espero que o povo queira justiça, que é diferente de sangue. Hein? E é legítimo. E é legítimo. Olha, aqui há um problema moral, para além de tudo, né? Quer dizer, há um abuso de poder, passou-se por cima da Constituição, pelas pessoas que deviam salvaguardar, portanto, essa Constituição. Há matéria suficiente. Quem mais tem autoridade, senão a Ordem dos Advogados, para dizer que há matéria suficiente aqui para se levantar um processo que vai pelas leis e tudo isso? Portanto, isso tem que ser feito. Agora, o problema é o seguinte, Jeremias, meus amigos. Tu estás numa situação em que o ordenamento político todo e da estruturação do poder não vai permitir isso assim tão facilmente. Teria que haver uma outra forma. Não vai ser a Assembleia da República que vai resolver esse problema. Não, eles podem chamar lá o Parlamento, o Governo, a dar lá uma explicação. Nem sei se a explicação vai ser dada de maneira a ser percebida, porque às vezes tem esses problemas, né? Ali tem que ser um processo que passa por estágios, inclusivamente da própria educação dos próprios deputados, para poderem compreender a sua própria responsabilidade no meio disto tudo. Quer dizer, a responsabilidade não de votar pelo bloco partido, mas a minha responsabilidade quando eu digo que sou representante do povo. Sou representante do povo ou sou representante de um grupo que até pode se desviar dos interesses do povo, e eu tenho que assumir a minha consciência e dizer eu vou por aquilo que a minha consciência dita. Nós não temos isso na nossa Assembleia. Portanto, eu tenho muitas dúvidas. Mesmo que chamem para lá quando lhes tiverem à vontade, ou mesmo que viessem a público dizer, olha, o governo dizer, olha, fomos a Washington, reconhecemos isto, mas ainda estamos a trabalhar com eles. Só um comunicado oficial desta natureza, não no Facebook, no Twitter, que ninguém lê, mas um comunicado na Rádio Moçambique, que toda a gente ouve, porque mesmo esta televisão, muita gente não está a assistir. Quer dizer, comunicar. E veja só que na mesma altura que o Comitê Central emite essa instrução, é quando, na sexta-feira, o Fundo Monetário Internacional, se lerem bem o comunicado da diretora SAE, Antoniette SAE, onde ver que, no fim, ela diz o governo de Moçambique deve dar explicações
ao povo, ao Parlamento sobre isto tudo. Quer dizer, é quando o Comitê Central depois já toma a iniciativa de instruir. Quer dizer, onde é que estavam durante este tempo todo, quando a bancada se recusou a aceitar o debate deste assunto? Como deputados, como indivíduos, como é que se sentem? Eu não quero acreditar que todas aquelas pessoas que estão ali sentadas concordam com isto. Aqueles mesmo da Frelimo concordam com isto, que o poder do Estado pode ser utilizado desta maneira. Há duas coisas aqui, Jeremias. Uma é tratar o facto de que já se violaram leis, já saíram dos procedimentos que deviam ser levou o país a uma situação desta. Há um segundo aspecto que o Marcelo Moço tem estado a mencionar e que outras pessoas têm estado a mencionar, e as pessoas é legítimo, que é onde é que foi o dinheiro? O que é que fez, de facto? Isso ainda vai levar muito mais tempo para esclarecer, para seguir cada dólar, porque isso já vem as comissões, vem, de facto, os barcos que se compraram, vem qualquer coisa que se fez de concreto, isso tudo tem que ser feito, tem que ser clarificado, tem que ser onde é que foi o dinheiro. Isso já é um processo um pouco mais elaborado. Faz parte do processo de apuramento de responsabilidades. O que havia de fazer é o seguinte, era ir mesmo às pessoas que estavam diretamente envolvidas nisso e oferecer-lhes uma saída. Ajudem-nos a identificar o que é que se passou. Porque, como foi feito em secreto, até esconderam para o fundo, também deve haver muita coisa secreta, muito mais secreta que nós. Uma coisa é saber que pediram emprestar dinheiro, mas de facto o que é que usaram esse dinheiro? Isso deve ser mais secreto ainda do que o simples facto de que foram pedir dinheiro sem dizer a ninguém. Portanto, esse é um processo que vai levar tempo, faz parte da responsabilização. Eu sou pela responsabilização, quer dizer, há leis que foram violadas, as pessoas têm que ser responsabilizadas por terem violado essas leis. Isso é uma parte. A segunda parte é o que fizeram com o dinheiro, que já foram de uma outra lei, não é só... Uma coisa é a lei que define os limites da dívida que foram violados, e outra coisa é o que se fez com o dinheiro, que isso já é outra história. Mas veja só, nós temos memória curta, né? Isto é uma repetição. Quando foi dos bancos, quando foi dos bancos, pagamos isso. Tiraram bilhetes de tesouro, andaram a pedir emprestado para capitalizar bancos aí que foram roubados, não sei o quê, e todos pagamos, a inflação disparou, tudo isso aconteceu. E nós pagamos, portanto, é essa maneira de pagar os impostos e tudo isso nós pagamos. E está-se a repetir a história. E já tivemos quantos ciclos políticos depois que essa história dos bancos aconteceu? Tivemos vários ciclos políticos. Temos uma memória muito curta, nós moçambicanos, não é? Ou não sabemos utilizar o nosso poder. Eu, quando falo nós moçambicanos, eu falo dos indivíduos e falo das organizações políticas e falo das organizações democráticas de massas. Quer dizer, nós temos que reconhecer uma coisa. Temos uma ordem jurídica, institucional, política que está completamente distorcida e favorece tudo isto. Eu sou economista, não sou politólogo, não sei o que é, mas isso não leva ninguém a ver que se alguém te agarrou assim pelo pescoço, tu só vais espernear. Tens que desamarrar ali o pescoço. E nós estamos agarrados pelo pescoço pelo partido no poder. Muito bem, eu queria agradecer a vossa presença aqui neste programa. Penso que tocamos em vários assuntos. Os nossos telespectadores que interagiram connosco, aqueles que não puderam, por uma ou outra razão, haverá sempre a oportunidade, vamos sempre acompanhando este assunto em permanência, em termos noticiosos, em termos de análise, como temos feito em vários programas. Isto agradeço então a todos vós, os nossos telespectadores do Rovuma Maputo. Eu sei que é muita gente que nos acompanha dia após dia. Agradeço a todos. Próxima terça-feira vamos voltar a nos encontrar neste espaço e ao longo da semana em outros espaços aqui na STV e na STV Notícias, já que estivemos em simultâneo nos dois canais. Boa noite. Até lá.